amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer isto aqui. Lindo, né? Isso aqui é feito com tecido, mas eu já vou mostrar para vocês. E é uma coisa que eu uso bastante aqui no meu estúdio, porque ele é compacto e ele me ajuda sempre que eu quero colocar peso na minha encadernação artesanal ou peso em cima de qualquer outro papel que eu preciso que fique plano. Então isso aqui é muito útil. Você pode ter um, dois ou três ou mais do que isso aqui, e ele substitui a pilha de livros, né? Porque eu também uso uma pilha de livros que me toma muito espaço aqui no meu estúdio. Estou pensando em substituir toda a minha pilha por isso aqui. Então, vamos ver como fazer, mas antes de tudo eu já peço a você que se inscreva no meu canal. Tem muita coisa interessante, são mais de 500 vídeos na data deste aqui. Tenho mais de 500 vídeos cheios de dicas, de tutoriais interessantes. E peço a você também que convide seus amigos para se inscrever no canal. É só clicar aqui embaixo em compartilhar, escolher no WhatsApp, vai aparecer para você. Você escolhe o WhatsApp, os amigos que você quiser, compartilha, porque nesse momento a gente precisa divulgar a arte, a gente precisa que todos encontrem um motivo para sorrir novamente. Então tá aqui a minha parte, a minha contribuição é essa, ajudar você e ajudar quem você gosta a sorrir novamente. E eu conto com você para ajudar a divulgar esse canal, para o canal subir, cada vez mais eu poder colocar vídeos aqui para você. Não esqueça de curtir também, porque a curtida é interessante, a curtida me diz se você gostou ou não desse vídeo, tá bom? Vamos ver como fazer essa belezinha aqui? É fácil, então, fácil. Vamos lá, gente. É o seguinte, eu vou pegar um tijolo, que é isso aqui, esse é um tijolo de cimento, ele é todo de cimento, ele não tem furinho, tá? Não tem nada. Ele pesa cerca de 2,3 kg, é 2,280 kg. É importante você saber o peso, porque através do peso, né, com a prática, você vai vendo se você precisa colocar mais tempo ou menos tempo, de acordo com o achatamento que você quer dar no seu papel ou no seu livro, tá? Então é preciso você saber o peso. Tem gente que usa um tijolo, tem gente que usa dois, e sempre assim, normalmente nessa posição. Porque se você olhar, ele tem essa borda aqui em volta. Essa borda é porque ele foi colocado na forma, precisa de uma forma para ser feito, assim, desse jeito, tá? Então essa é a parte toda lisa. Essa parte toda lisa é a parte que a gente vai usar para baixo, tá? Então daqui a pouco eu vou te mostrar como é que eu uso o meu tijolo. Tá? Mas é assim, essa parte para baixo. Aqueles tijolos, antes que alguém pergunte, Cris, pode usar aquele tijolo meio marrom, meio avermelhado, que tem um furinho? Não, aquilo é muito leve. E além disso, ele tem uns frisos também. E aqueles frisos podem marcar o seu papel. Se bem que a gente não usa isso aqui direto no papel não, tá? Tem que botar uma base por baixo, mas daqui a pouco você vê, tá? Na continuação do vídeo. Então assim, eu pego meu tijolo, dou uma escovada nele com uma escovinha qualquer para tirar qualquer resíduo, né? Até resíduo orgânico, algum bichinho, alguma coisa. Se você quiser lavar, pode lavar com detergente, sabão em pó, com o que você quiser e bota para secar no sol, tem que estar bem sequinho, tá? Esse tijolo aqui, apenas pra gente saber, ele mede cerca de 5,5 cm aqui de altura por 20 por 10, tá? Então é 10, 20 e aqui 5 centímetros de altura, 5,5, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tecido, olha, ele já vai largando, sabe, a areinha dele, né? Eu vou pegar um tecido laminado, que é esse aqui. Você pode escolher o tecido que você quiser, o tecido que você tiver sobrando aí, né? Porque é fácil, às vezes, quem trabalha com encadernação tem sempre um tecido sobrando, tá? Essas linhas aqui, não se preocupe, que é coisa aqui de encadernação mesmo. Tecido laminado eu já mostrei como fazer, mas para quem não sabe, tecido laminado é basicamente você pegar um tecido, passar cola no papel, colar o tecido por cima, esperar secar um pouquinho e depois passar ferro. Basicamente é isso, é claro que tem outros detalhes, tá? Por que o tecido laminado? Porque não pode ser puro. Se quiser botar puro, pode ser puro, mas o laminado, que, né, tem um papel aqui, ele meio que uniformiza essa superfície. Então faz com que esse pedaço aqui, ó, fique liso, tá? Ele não fica cheio aqui dessa, ó, tá vendo? Ele é irregular. Ele é todo irregular, ele não é lisíssimo, ele é todo irregularzinho aqui, tá? Então, essas ondulações, essas areinhas, essas coisinhas, se eu botar num tecido comum, assim, ó, sem estar laminado, elas vão marcar o tecido, tá? Então, eu quero uma coisa que seja lisa, por isso é que eu optei pelo tecido laminado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou fazer um pacote, tá?
Assim eu vou usar essa fita aqui, porque eu acho que ela gruda mais. Mas se você quiser, pode usar fita adesiva, pode usar aquela fita crepe, tá? Eu vou usar essa apenas por comodidade. Perdi um negócio aqui. Apenas por comodidade, porque eu acho que ela é mais forte, tá bom? Então vou fazer um pacote comum. Um pacotinho comumzinho aqui, ó. Assim, desse jeito. Tento fazer aqui bem, ó, bem pronunciado, porque como tá no papel, eu faço isso, ó, e marco bem o meu tijolo, ó, bem marcadinho aqui, tá vendo? Faço assim com a mão para ajudar. Agora eu vou prender. Não tem problema de ficar bonitinho ou feio, porque depois ele fica bonitinho, tá? Ele às vezes tem uma dificuldade para agarrar, né? Porque isso aqui é cimento. Aí faço esse friso. Faço esse também, né? Dou uma bela de uma puxada. Venho pra cá, faço friso aqui também. Que ele fique bem justinho, tá? Aqui e aqui eu vou colocar de novo a minha fita. Aqui eu vou dobrar as laterais do jeito que a gente faria se estivesse empacotando um presente, tá? A lateral é mais chatinha de dobrar. Fica mais grosso aqui também, ó. Mas a gente não desiste, tá vendo? A gente bota a fita. Pronto. Como eu disse, a finalidade desse tecido laminado é deixar essa parte, ó, lisinha, lisinha, tá? Ó, bem lisinha. Agora vamos fazer desse lado aqui também. A minha fita, se eu quiser, posso colocar uma lateral, se eu achar que vai abrir, coisa parecida, ó, posso fazer assim também. Porque isso aqui vai ficar escondido, então... Esticadinho. Aqui nessa parte eu vou evitar colocar a fita, né? Porque eu quero que fique lisinho. Eu vou colocar um outro tecido por cima. Por quê? Porque é ruim da gente ficar pegando assim, sabe? É difícil às vezes para pegar. Então eu prefiro ter alguma coisa aqui para agarrar o tijolo, porque ajuda. Então eu vou pegar um pedaço de tecido. Quais são as medidas, gente? Você bota o seu tijolo em cima e vê a medida, né? Porque tem pessoas que querem fazer com tecido maior para ficar uma parte de cima maior. Você já vai entender o que eu tô falando. Então essa minha aqui, ó, ele é bem grande, esse meu tecido, ó. Vai ficar bem colorido, né? Eu fiz um quadrado, cortei um quadrado, coloquei aqui no meio, ó. E vou dobrar, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Na verdade, eu quero dar um nó. Então, eu vou fazer as duas laterais, tá vendo? Aqui e aqui, ó. E vou dobrar, como se fosse uma marmita, sabe? Alguma coisa que a gente... Ó, aí dou um nó. E aí a gente dá outro nó. Pode passar por baixo, como você achar que dá para embrulhar melhor. Eu vou até desembrulhar, que eu tô achando que esse embrulho não tá legal. Deixa eu fazer melhor. Eu acho que eu vou cortar. Eu acho que na verdade eu tô com muito. Eu vou cortar um pouquinho, ó. E vou cortar um pouco aqui, que já fica um quadrado menor, né? Que tá um quadrado muito grande, tá sobrando muito pano. Às vezes não é legal. Também não pode cortar muito, porque às vezes a gente acha que o tecido é grande. Aí corta, quando vê, o tecido não vai mais,
não dá. Ó, tá vendo? Já ficou bem menor. E eu não cortei tanto assim, tá? Por isso é que eu não vou te dar medida de tecido, porque você tem que adaptar aí. Essa parte aqui, como eu disse, é só mais um conforto na hora de pegar, porque eu não gosto de pegar o tijolo assim direto, sem estar com alguma coisa que eu possa agarrar. Tá? E às vezes eu venho assim, ó, e seguro assim e já coloco, tá? Isso aqui, se ficar um pouco fofo, também não tem problema, como eu falei, tá bom? Então ele tá assim, bonito, né? Tá aí, você pode ter 1, 2 tijolos, até 3, dependendo da quantidade aí de coisas que você quer, que você precisa botar em prensa, tá? Isso aqui na verdade é uma prensa, né? Ajuda na prensa, tá? E agora vamos ver como utilizar isso aqui. Vamos ver como fazer. Vamos supor que eu tenha 3 cadernos que eu preciso colocar numa prensa. Isso também acontece quando, por exemplo, eu tenho um pedaço de papelão que vai ser a capa de um livro ou, de repente, algum elemento de uma caixa, né? E eu passei cola, colei papel ou colei tecido e eu quero que ele fique plano. Então, antes de prosseguir no meu trabalho, eu coloco esse papelão numa prensa, tá? Para que ele fique perfeitamente achatado, nivelado, reto, horizontal e não abaule, sabe? Não fique curvo por causa da cola, da água da cola, tá bom? Mas aqui nesse caso, por exemplo, tem os meus 3 cadernos, né? Que eu vou usar para fazer um livro. Como é que eu faria isso normalmente? Eu pego uma enciclopédia ou um livro capa dura e ele serve de base, tá? Porque aqui eu sei que eu tenho uma superfície reta e ele serve de base. Então aqui eu forro com um pedaço de papel, pode ser um papel de impressora, qualquer papel que você tenha. Isso aqui é papel jornal, eu gosto muito de trabalhar com papel jornal. Então eu coloco papel jornal aqui apenas para evitar que alguma coisa aqui nessa superfície grude no meu conjunto aqui de cadernos, tá? Porque pode acontecer, às vezes tem alguma sujeirinha, algum pozinho, tá? Ou a própria tinta do livro, né, reaja em contato com o meu caderno. Então eu faço assim, eu coloco aqui, coloco assim certinho, coloco um outro papel por cima. Veja que a minha enciclopédia, o meu livro de capa dura, ele é maior do que os meus cadernos, tá? E tem sempre que ser maior. E agora eu coloco outro papel por cima e coloco um outro livro por cima, perfeitamente aqui, olha, nivelado aqui certinho com o livro de baixo. E aqui eu já fiz um peso para esses meus 3 cadernos. Acontece que eu posso precisar colocar mais enciclopédias aqui. Eu posso querer que o tempo de peso seja menor. Se eu quiser reduzir o meu tempo de peso, eu coloco mais enciclopédias aqui, tá? Assim, tá vendo? Ele não ficou tão achatado. Com o tempo e com o passar dos minutos e das horas, ele vai achatando, ele vai cedendo, né? Os meus cadernos vão cedendo e vão ficando bem fininhos, bem achatadinhos. Se eu quiser reduzir esse tempo, eu coloco mais enciclopédias aqui. Mas o que acontece? Todos esses livros aqui, porque aí não basta ter apenas 2 enciclopédias, eu preciso de muito mais livros para usar, né? Porque às vezes a gente faz um livro, bota o peso, depois, enquanto isso, a gente faz outro, bota outro peso, né? Então a gente está sempre com um monte desses livros aqui, e são livros pesados, livros que ocupam o nosso estúdio, ocupam a nossa bancada. Então, como é que a gente pode reduzir esse problema, né? De espaço mesmo, né? Eu tenho muito problema de espaço aqui no meu estúdio, porque já tem muita coisa aqui. Então eu faço assim, eu reservo um livro apenas, né? Para ser a base. E aqui eu coloco novamente os meus cadernos, forro direitinho, venho com isso, forro também. Mas aí eu pego o meu peso, que é esse aqui, ó, e coloco não diretamente sobre os livros, porque veja, ele não tem o formato do livro, tá vendo? Do meu caderno, perdão. Ele não tem o formato do meu caderno, ele é até menor, tá? Então eu não coloco diretamente aqui. Eu venho com a minha outra enciclopédia, então na verdade eu vou precisar apenas de 2 livros de capa dura, e aí sim eu coloco o meu peso por cima. Esse peso aqui, ele substitui 2, 3, 4, 5 enciclopédias que eu usaria para fazer esse trabalho aqui. Tá? Então, na verdade, eu preciso sempre de 2 livros de capa dura e mais um peso,
tá bom? Eu posso ter mais do que um peso desses aqui, mais do que um tijolo. Aí eu colocaria um tijolo aqui e outro tijolo aqui, tá? Mas isso aqui já é bem suficiente, isso aqui vai achatar os meus cadernos bem rápido, vai me poupar bastante tempo, tá bom? Então é isso. É uma coisa muito prática, porque a gente reduz a quantidade de enciclopédias ou de livros de capa dura que a gente tem dentro do estúdio, e isso aumenta o nosso espaço aqui dentro, tá? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar joia aqui no vídeo, porque, sinceramente, isso aqui é uma coisa bastante útil e que eu passei a usar, né? É recente isso aqui meu, tá? Eu usava muito enciclopédia, mas está me ocupando demais e eu tenho que arrumar espaço aqui no estúdio, então eu estou adotando esses tijolinhos e eu tenho, na verdade, 4 dessas enciclopédias, o resto eu guardei longe aqui do meu estúdio. Tá bom? Então é isso, obrigada por ter assistido, beijo, tchau, tchau!